Beleza, pessoal? Então é o seguinte, aqui ainda sobre a questão das inicializações, nos modos de inicialização, eu posso ainda configurar um padrão. Vamos supor que eu tivesse mais de um bin, eu poderia ter um segundo bin aqui. Deixa eu fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Eu poderia ter dois bins aqui. Vou pegar dois do mesmo, tá? Um bin pessoa 1, certo? Que na verdade, né, vou botar aqui bin pessoa, deixa eu botar aqui, ó, bin pessoa, certo? Só para vocês poderem identificar aqui melhor, bin pessoa 1, ok? Beleza, certíssimo. Então aqui o que nós temos? Tem aqui o lazy init true e o outro, então aqui também, mesma coisa. Então aqui no meu usa pessoa, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui mais um, ó, bin pessoa 1, bin pessoa 1. E aqui então eu vou mostrar então o dos dois aqui, tanto do um quanto do outro, certo? Muito bem, ok, vamos rodar esse camarada aqui. E ele vai aparecer aqui, vejo que como ele está true, certo? Ele está aguardando eu pressionar uma tecla aqui, vou colocar a letra M aqui, aí ó, executou o método construtor, certo? Veja que no caso aqui ele executou então duas vezes esse método construtor, porque os dois aqui, pessoal, utilizam o bin, certo? Utilizam o mesmo bin pessoa. Então ele executou duas vezes. E aqui então o bin pessoa aqui e o bin pessoa 1, certo? Antes, então, ele esperou eu digitar aqui. Agora, eu vou colocar, então, aqui, por exemplo, eu vou dizer, então, que esse cara aqui, ó, o bin pessoa 1, vai ser false, certo? Ou seja, não vai ser tardia, ele vai executar instantaneamente. Então, se eu rodar esse cara aqui de novo agora, o meu usa pessoa, então, olha só o que vai acontecer. Então, veja que ele executou o método construtor, certo? Mas só um, veja que ele executa duas vezes ele, certo? Ele está esperando eu colocar alguma coisa, aí ele executa o método construtor do outro. Até para ficar uma coisa mais bacana, deixa eu fazer uma coisa mais caprichada aqui para vocês. Eu vou colocar aqui então um bin endereço, que daí vocês vão entender melhor, vai ficar mais fácil para vocês estarem entendendo. Deixa eu botar aqui um private aqui, string endereço, tá? String endereço, tá? Eu já vou aqui pegar e vou dar refatorar aqui, encapsular campos, ok, beleza? Já fez aqui, está fazendo, está inicializando os dados, pronto, já fez. Eu vou criar aqui o meu pessoa, meu construtor aqui, public bin endereço, tá? E vou colar desse mesmo bin pessoa aqui, executou um método construtor do bin pessoa, certo? E no outro eu vou colocar que executou o construtor do bin endereço, tá? Só para ficar assim, ó, bem mais fácil, do bin endereço, ok? E aqui então, nesse meu application context, em vez de eu ter um bin pessoa, eu vou ter aqui um bin endereço, certo? Bin endereço, e aqui vai ser o bin endereço, ok? E aqui eu vou botar então o nome, vai ser endereço, e aqui eu vou botar aqui, ó, bin endereço, certo? Só para vocês verem a execução dele. Agora, no meu uso aqui, em vez de ser bin pessoa, vai ser bin endereço.
E aqui eu vou pegar então aqui o bin endereço. Ok? Aqui bin endereço. Vamos pegar aqui o get endereço. Ok? Aqui eu preciso importar ele. Deixa eu importar ele aqui. Bin endereço. Aqui é bin endereço. Ok. Beleza. Estou mostrando eles dois. Deixa eu rodar isso daqui. Então, olha só. Executou o método construtor bin endereço. Certo? Veja que ele só executou o bin endereço. Estava esperando uma tecla, pressionei. Aí ele executou o bin pessoa. Por que isso, pessoal? Porque eu tô falando que o comportamento do bin endereço é false, certo? Ou seja, ele não vai ser tardia. Então, o lazy inicialização para bin pessoa eu coloquei true, ou seja, é tardio. Veja que o bin pessoa executou só depois da minha chamada aqui, certo? Já o bin endereço ele executou, criou esse bin de forma instantânea, tá certo? Então, isso aqui é bem interessante vocês estarem conhecendo. Outra coisa, por exemplo, aqui, pessoal, eu vou tirar eles dois, certo? Eu vou tirar eles dois. Tirei eles dois. Desta forma aqui, o default dele é false, certo? O default dele é false. Então, se tu vier executar aqui o usa pessoa agora, tá? Veja que, como o default é false, ele já executou o método construtor dos dois. Ele já criou esses dois bins. Deixa eu apertar uma tecla aqui. E daí ele foi lá e mostrou isso daqui. Tá certo? Então, por default é false. Tu pode mudar o comportamento default também dele, pessoal. Ou seja, tu pode fazer com que todos os bins tenham uma inicialização default. Então, para isso, tu pode vir aqui, ó. Aqui em cima, então dentro do próprio contexto aqui em cima do teu XMLNS, ou seja, no nosso namespace aqui em cima, tu pode aqui, ó, tu tem aqui default init, default lazy init. Tô vendo aqui? Então tu pode dizer que o default é true, certo? Então eu vejo que antes a gente executou isso aqui, ele já criou um método, já criou o bin antes mesmo de executar o que eu queria aqui na minha aplicação, certo? Agora que eu botei false, olha o que vai acontecer agora. Ó, vejo que ele está aguardando, ou seja, ele não criou os bins e vai fazer de forma tardia. Eu vou colocar uma tecla, aí ele foi lá, criou então os meus bins, construtor, e daí mostrou as informações que eu queria, tá certo? Então, são situações que você pode estar colocando aqui. Então, se tu botar default, isso vai valer então para todos os teus bins, todos eles. Agora, é claro, se tu quiser que um bin tenha um comportamento diferente, tu pode vir aqui e dizer então que vem aqui e diga que o teu lazy init, esse cara aqui vai ser false, certo? Então o bin pessoa vai ser false e o bin endereço vai ser true. Então, se a gente rodar a nossa aplicação agora, aqui, ó, veja que o bin pessoa já carregou ao natural, já carregou instantaneamente. Mas, por quê? Porque está falso. Agora, o bin endereço, como eu não tenho nada aqui e o default dele está true, certo? Então, ele já carregou. Se eu não tivesse isso aqui, ó, se eu não tivesse isso aqui, deixa eu executar de novo, ele já ia carregar os dois, certo? Aqui, ó, veja que ele carregou os dois aqui, ó. Bin endereço e bin pessoa, certo? Deixa eu tirar isso aqui, porque o default é false mesmo, então. Tá? Então, são tudo situações que tu pode estar controlando aí na tua aplicação, tá ok? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá lá. E aqui, então, tu pode colocar também lazy. Bota aqui para esse aqui vai ser true, certo? Enfim, nesse caso, ou o seguinte, ou tu pega aqui, ó, tu pega isso aqui, ó, default. Se tu pegar default, pessoal, ele sempre vai pegar aquele que está lá em cima, certo? Ou seja, o comportamento do lazy vai ser sempre aquele que tiver
como default lá no meu XMLNS, aqui no meu principal, na minha raiz, tá certo? Então são tudo coisinhas muito simples, né, mas que tu precisa conhecer para você poder então tirar todo o proveito aí das funcionalidades aqui do Spring, certo? Puxa vida, passou de 10 minutos de novo essa videoaula, mas que coisa! A coisa começa a se empolgar e quando vê, passou, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui, então, o uso aqui do Lazy Init, do default Lazy Init. Valeu? Um abraço, até mais e tchau.